gente aciona a repórter Beatriz Manfredini, que traz informações sobre o candidato à presidência Lula, que está aqui em São Paulo, participa de um encontro com lideranças do setor do varejo. Beatriz Manfredini, qual a expectativa para esse encontro? Encontro a portas fechadas hoje, Tiago, com membros do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, que tem nomes importantes, como, por exemplo, o de Luísa Trajano, que acabou de chegar aqui. Esse evento acontece em um hotel no centro aqui da capital paulista. O candidato do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto ainda não chegou, mas deve chegar a qualquer momento, porque a reunião está prevista para começar agora às 10 horas da manhã. Esse encontro faz parte de uma estratégia da campanha do petista para aproximar Lula e Alckmin desse setor do empresariado e também pegar um público ali, um eleitorado mais conservador, de centro-direita. Ontem, Lula esteve na Fiesp, a Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo, e também falou nessa linha com os empresários. Um trunfo que vem sendo muito usado é o de Geraldo Alckmin, o vice, do PSB. Alckmin foi governador aqui do estado de São Paulo por 4 vezes e nesse evento ontem na Fiesp foi muito colocado como a pessoa que vai cuidar então dessas estratégias, que vai estar muito presente no governo, e foi muito citado durante esse encontro a proximidade de Alckmin com a Fiesp. Inclusive, o ex-governador aqui de São Paulo foi recebido pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, como alguém que tem muito carinho pela Fiesp. Na semana que vem, Lula e Alckmin têm outro encontro, dessa vez com micro e pequenos empreendedores, então tudo isso faz parte de uma agenda para conseguir esse eleitorado mais conservador, mais de centro-direita. Alckmin, inclusive, tem carta branca para dialogar também com autoridades do agronegócio. Agora, a próxima etapa da campanha, a estratégia é separar Lula e Alckmin para que Alckmin consiga, então, conversar melhor com esse eleitorado. E Alckmin deve viajar sozinho para o centro-oeste e também para o sul, justamente para conversar, então, com esse setor do agronegócio e tentar chamar as pessoas. A campanha de Lula quer fazer mesmo uma estratégia de campanha, principalmente agora a partir do dia 16, quando a campanha começa de fato, em um clima de diretas, chamando diversas autoridades de diversas posições políticas, como, por exemplo, há uma tentativa de que o tucano, que já declarou apoio a Lula, Luizio Nunes, discurse em um dos palanques previstos para acontecer a partir do dia 16 de agosto. Então, toda essa tentativa para, claro, conseguir mais votos, a campanha de Lula ainda vislumbra uma vitória em primeiro turno. Na semana que vem, então, dia 16, a campanha começa oficialmente, de fato. Lula começa aqui por São Paulo, pelo ABC Paulista, logo pela manhã, volta para o seu reduto, para começar essa campanha. Depois, no dia 18, tem um grande ato, primeiro comício marcado em Belo Horizonte. No dia 20, retorna para São Paulo, aqui para o Vale do Anhangabaú. E entre os dias 21 e 22, deve ter um comício no Rio de Janeiro. A campanha quer primeiro conversar, chamar a população do Sudeste para esse ato e depois ele deve, então, continuar as viagens, priorizando nesse início, principalmente, além do Sudeste, como a gente falou agora, o Sudeste e o Centro-Oeste e o Norte. Depois, mais para o fim da campanha, voltar para a região Nordeste, onde ele já tem um bom público. Tiago. Bom, a Beatriz Manfredini continua com as informações, é a corrida eleitoral, a Jovem Pan acompanha os passos de todos os candidatos. Agora os comentários aqui, o Roberto Mota. Primeiro, um minutinho, Mota. É claro que é normal que os candidatos se reúnam com setores produtivos e, no caso, o comércio. Claro, é importante lembrar que a Luísa Trajano é aquela empresária que disse que as suas lojas podiam ficar 2 anos fechadas se fosse necessário para apoiar o Fique em Casa e que recentemente fez um vídeo em que ela implorava para os clientes voltarem para suas lojas e fazerem um carnê. Ela também disse que se querer ajudar as pessoas é ser socialista, então sou seu socialista desde criancinha. Achei interessante essa tentativa de se aproximar do eleitorado de centro e direita, mas antes disso a equipe do PT vai ter que aprender qual é o ideário de centro-direita. Quando fizerem isso, vão verificar que a maior parte do seu projeto político está em conflito total. A próxima etapa da estratégia, pelo que eu ouvi dizer, é separar Lula e Alckmin. Me parece uma boa estratégia, porque vai evitar, entre outras coisas, a repetição daquela cena do Geraldo Alckmin gritando volta Lula, que inclusive foi
imitado magistralmente pelo presidente Bolsonaro ontem no podcast que ele fez e que deu 600 mil pessoas assistindo online ao mesmo tempo. Deve ter sido recorde mundial. Você, Amanda? Eu acho que é uma falta de entendimento aqui sobre o pragmatismo da política. A política, ela não é regida, e principalmente os empresários não são regidos por ideologia. Esses empresários estiveram ao lado do Lula, que já foi presidente durante 8 anos. Esteve muito próximo ao PIB, esteve próximo à classe média, esteve próximo aos mais pobres. Então, há uma lógica da campanha, da mesma forma que há uma lógica da campanha do presidente Bolsonaro. Primeiro, você começa fazendo campanha para os seus, para os convertidos. No caso do presidente Bolsonaro, fala com agronegócio, participa de motocicletas, participa de marchas para Jesus com o público evangélico. Essas são as pessoas que já votam nele por excelência. Como o Lula participa de movimentos, encontros com movimentos sociais, com as bases, com a organização do PT, com os partidos que o apoiam de esquerda e de centro-esquerda. E aí é um dado momento da campanha que você assume um viés muito mais pragmático, até porque você precisa ampliar e ganhar votos, e aí você acena para o eleitorado que não é tradicionalmente o seu, até porque vai ganhar essa eleição quem conseguir atrair esse eleitor de centro. Então, o Lula faz bem em se encontrar com empresários, com o setor varejista, ontem com o setor industrial, e, de novo, opera num flanco que foi aberto, num vácuo aberto pelo próprio presidente Bolsonaro, depois daquele encontro com os embaixadores, depois dos inúmeros e incessantes ataques ao sistema eleitoral, porque parte dessa gente do PIB, dos representantes do PIB, começou a olhar o presidente da República com desconfiança, e agora sinaliza com o desembarque, pelo menos parte desse empresariado.